Pois é, como a gente prometeu, hoje vai ter música de qualidade aqui no nosso Reverso. E a gente trouxe essa dupla, na verdade, né? Tem o nosso amigo Barata, que tá ali no violão, fazendo essa sonzeira legal aqui com a gente. E a nossa amiga Regina Brown, Célie Marrom. É uma coisa. É uma... É uma mistura, mas eu vou definir, né? Tem que definir. vamos lá, Regina definir. Brown aqui, em João Pessoa, no Brasil, Célie Marrom na Alemanha, mas os alemães vão ter que conhecer Regina Brown também agora. Mas de onde vem essa história da Regina Brown, da Célie Marrom? De onde vem essa história? O porquê? Na realidade, Regina Brown surgiu em João Pessoa, né, nos anos 80, carinhosamente, que eu recebi na época em que eu comecei a cantar, na noite de João Pessoa, pelo Gerardo Rabelo, o Saulo Barreto, são os meus queridos padrinhos. E então pegou o nome, né? E na minha ida para a Alemanha, a mudança de Regina Brown para Célie Marrom foi porque, na realidade, Regina é até um nome que antigamente se colocava nas alemãs. O G, ele não tem som de G na Alemanha. O G é pronunciado como G. Então, não se pronuncia Regina, se pronuncia Regina, em alemão. Um nome meio estranho, na verdade. É, exatamente. Regina E o Brown. Brown, né, que é inglês, então para eles é bem familiar. Quer dizer, como minha irmã falava, ai, vão esperar assim, Regina Brown, Vamos esperar uma tremenda de uma alemã ou imensa, então ou uma americana mesmo, e né? não Como essa Regina. pessoa mignon que tem essa coisa da brasilidade, da pele morena. Exatamente, a latinidade. Né? Então, meu nome é latinidade. Regina Celi. A minha irmã pensou assim, que ela que trabalhava também comigo na época lá, né? Que inclusive me levou para a Alemanha. Ok. Regina Celi. Que tal Celi? Então começou a perguntar para uns amigos alemães, fala aí Celi. Eles pronunciavam assim mais... fácil de se pronunciar. E o Brown, então, um marrom mesmo. Mas aí colocou um marrom assim mais para espanhol, com N no final. Certo. Então, Célie Marrom. Eles pronunciavam tão bonito que Tão terminou. bonito que acabou pegando mesmo, Exatamente. né? Deixamos então Célie Marrom. Mas... Acabou mantendo o seu nome, acabou mantendo a sua cor. Você tem orgulho da sua cor. Ah, com certeza. Essa Graças coisa morena, a Deus. essa coisa da mistura de brasileiros, dessas etnias todas que a Sim, gente sim. Eu acaba- tenho uma mistura, inclusive, de índio com negro, né? Legal. Minha avó era índia, meu avô um negão. Então quer dizer, tá na raça. Exatamente. Então vamos partir lá pro começo. Já que você falou da sua infância, fala pra gente como é que foi sua infância. Explica pra gente. Minha infância foi maravilhosa, graças a Deus. Meus pais, quer dizer, mais minha mãe, porque eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Né? Então, quer dizer, assim, para minha mãe criar 3 filhas, né, 3 crianças sozinha e trabalhar, porque era funcionária. Se hoje em dia o lado da mulher já é uma coisa difícil, hoje em dia que tantos avanços, entendeu? Imagina Exatamente. isso antigamente. Funcionária pública há uns 20 anos federal. atrás, né? Sim, claro. Não mais que isso. Então, para criar 3, né? 3 meninas, mas graças a Deus, uma guerreira, e eu dou graças a Deus pela mãe que eu tive, e que perdi também há 4 anos atrás, eu já estava na Alemanha. Meu conforto é que eu sei que ela está com Deus, porque eu creio muito em Deus. Eu sei que ela está muito bem. E essa guerreira foi que também me incentivou muito. Meus brinquedinhos eram assim, pianinhos, eram instrumentos musicais, né? Eu não tinha muitas bonecas, na realidade. Eu tinha mais instrumentos musicais. Então a música já estava no sangue desde pequenininha. Já veio na realidade do meu avô. Meu avô era músico, ele tocava banjo, né? Tocava chorinhos e sambas. E quando eu era pequenininha ainda, eu ficava fascinada. Assim, na época em que... nessa época, era uma época assim, muito machista, né? Então os homens ficavam ali tocando e as mulheres ficavam fazendo o que tinham que fazer. Na cozinha, né? Normalmente. Exatamente. Na cozinha, no tanque, ou cuidando das relevado a esse papel, crianças, né? exatamente. Eu, como criancinha, ficava fascinada. Eles sempre tocavam no terraço e tinha uma grade, claro, também, né? Já naquela época, pra você ver também, né? Aí eu ficava assim por trás da grade, observando aquele choro, aquela música linda, maravilhosa. Eu fiquei fascinada. Quer dizer, mas eu não sabia que eu, criança, a música veio despertar quando eu tinha... Primeiro veio a dança. Certo. A dança despertou primeiro. Aos 7 para 8 anos de idade, eu pedi para minha irmã, para minha mãe, para me colocar no balé do Santa Rosa.
Então minha mãe me colocou. Eu aprendi muito, mas a música chamou depois. Foi assim automático, porque balé é com música também, né? Aham, exato. Então despertou a música, eu digo, agora eu quero fazer coisa de criança, né? Quer fazer tudo. Sai inventando tudo que é profissão, É, né? e mesmo antes disso, minha mãe me levava sempre pro trabalho dela. Aí as pessoas já diziam, ah, chegou ela, vamos fazer um show. Aí eu já cantava, já dançava. Exploravam você desde pequena, na verdade. Ai, mas era uma maravilha. Na verdade, Aí, foi seu primeiro palco, né? é, Podemos dizer assim, né? O primeiro palco. E isso, a você rua. curtia isso. Com certeza, já, já de criança. Então, eu saí do balé e minha mãe colocou, eu pedi para ir para o coral da igreja São Gonçalo, que nós moramos, toda a minha família nasceu e se criou na Torre. E a igreja São Gonçalo era bem próximo da casa da minha avó, né, que é na Juarez Távora. E eu era uma das únicas netas que não precisava ser puxada pela orelha para ir para a igreja. Eu já ia espontânea. Normalmente as crianças têm Não, cada esse primo que se esconde. travamento, na verdade, né, cara? Essa Cada barreira primo que que a se gente esconde, tem. esse primo embaixo de cama, dentro de móvel, mas não tinha jeito. Elas arrancavam todos e levavam para a igreja. Eu ia já Você era outra espontâneo. que ia por livre e espontânea E ainda vontade. fui, e melhorou ainda mais quando eu entrei para o coral da igreja, né? Comecei aos 8 e logo eu fiz aniversário lá. Então, os 9 anos de idade, eu já tava solando. A coralista me colocava para fazer os solos, separada assim do coral. Eu achava maravilhoso, ela me ensinava assim, cante como se estivesse com um ovo na boca. E eu procurava fazer, né? Tudo que ela falava, eu procurava fazer, claro. Então, eu aprendi muito, assim, nessa época, vendo também os outros cantando. E no final dos cultos, sempre as pessoas vinham, ai, você tem a voz linda, siga em frente, está sendo abençoada. Eu digo, graças a Deus, então eu vou seguir. E fui crescendo, descobrindo outras... Outras vertentes exatamente, né? musicais. Então foi quando uma prima minha me aconselhou a entrar no coral da universidade, né? A UFPB. Entrei para o coral, eu tinha nessa época 17 anos. Foi o meu primeiro, assim, como eu posso dizer, eu saí de um coral que era um coral de igreja, onde, Aquela claro, eu coisa toda aprendi o que eu vi naquela comportadinha. época, exatamente, aquela coisa comportadinha. E depois fui para um coral onde tocava, já se cantava músicas de MPB, né? O regente, na época, o Elieri, inclusive eu creio que ele seja até hoje, ele nos ensinava muito e eu aprendi também muito nesse coral. E foi lá que eu conheci as meninas do Absurdo. Só que eu já cantava solo, né? Antes de começar no Absurdos, eu comecei aos 18 anos a cantar no Gulliver. Foi quando o Saulo Barreto, que eu digo que é meu padrinho, me deu a oportunidade de cantar pela primeira vez, subir no palco. E como foi essa experiência de subir no palco pela primeira vez? É uma coisa... Uma boa pergunta. Você lembra da época, como que foi? O Lembro. nervosismo, aquela coisa de... Com certeza. Nervosismo sempre tem, né? Não dá só aquele frio na barriga, né? Na Dá verdade, dá uma tudo. dor de barriga. Porque realmente é assim mesmo. Você já fez? Eu já toquei também, entendeu? E sei que Você o já primeiro teve a show... experiência, como eu tô vendo. Essa experiência realmente fica marcada, é traumatizante pro resto da vida, né? É verdade, Mas então, depois que realmente sobe no palco... Sube no palco, sem tomar nenhum álcool, né? Porque eu nunca fui de beber, nem de nada, de fumar, nem de nada. Subi com a cara e a coragem, claro, tinha ensaiado muito antes, né? Ouvido música assim mais de 10 vezes, para inclusive até inglês eu cantava, sem nem saber, mas decorava, passava Era um as enrolation? tardes. Era em inglês de rolation. Era, impromation. Bromation rolation. Então, até o Gerardo brinca até hoje, de vez em quando comigo, ela cantava Imagine 10 vezes na noite para aumentar o repertório. Então, era Imagine e outras músicas também, era Billie Holiday, era uma história. Elas adoravam. Isso Então, foi na época de banda de baile, que antigamente tinha muito disso, hoje já não existem tantas bandas assim com esse perfil de baile, né? se bem que eu nunca fiz banda de baile, né? Tá. Já comecei já no Gulliver, assim, como profissional, mesmo com uma banda me seguindo, era uma banda formada para me seguir. E depois que eu conheci as meninas, porque a banda só tocava lá, na realidade, né? Na noite. Conheci as meninas do Absurdos na época do coral da universidade e foi quando elas estavam precisando de uma cantora, então me convidaram.
que acabou casando uma coisa com a outra. O É. destino às vezes coloca umas... E o estilo, assim, situações. também, que também eu gostava. Eu cresci ouvindo boa música, né? Eu tenho uma prima que, inclusive, mora hoje também na Alemanha. E ela sempre colocava Djavan, Chico César... Chico César não, Chico Buarque. Chico César, ainda, nessa época, ainda não era Nessa conhecido. época não era conhecido. Chico Buarque, Djavan, Caetano... Gil, já falei. Gil, o Milton Nascimento, eu cresci ouvindo, né? Fantástico. É. Você fazer uma coisa que A você Gal, gosta. os Mutantes. Rita Então, aí Lee. depois conheci as meninas, era o estilo. Rita Lee era o estilo que elas estavam fazendo. Quer dizer, uma coisa parecia que estava Casou, programada o já, destino. né? O destino, E Exatamente. fala pra gente, então vamos dar um pulo então, depois de toda essa história de absurdos, tal, você foi pra Alemanha fazer o quê? Antes da Alemanha, eu fui para o Rio. Ah, tá. Né? Fui morar no Rio de Janeiro. Porque eu estava já me sentindo assim, sentindo sufocada, querendo... João Pessoa já era pequena demais Era, pra você. exatamente. É interessante esse sentimento, mas foi o que aconteceu. Então, fui para o Rio de Janeiro, fui chamada para compor uma outra banda, né? Uma banda feminina. E era uma outra, quer dizer, experiência que eu nem esperava passar, né? Para cantar pagode, MPB em ritmo de pagode. Topei na hora. Você é uma pessoa que parece que topa qualquer parada, né? Não, assim, claro, eu tô com suas dizendo assim. exceções. Mas novidades, assim... Novidades, desafios, na verdade, porque esse é um exatamente. desafio. Gosto também. Então, deu, graças a Deus, tudo certo, né? Apesar de que, claro, tem sempre aquelas pessoas que, nordestina, desse tamanho, vem de onde? Do fim do mundo. As componentes da banda, que nós éramos 8, eu era pequenininha, eu era perdida. Só fazendo uma intervenção aí, você como eu falei, não sei se você percebeu, você é mignon. Ou seja, é aquela melhor parte, né? Aquela coisa pequenininha, mas que é a melhor parte, uma voz gostosa, Que uma bom, performance obrigada. fantástica. Então não deixa ninguém chamar você de pequenininha, não, entendeu? Você é mignon, aquela melhor parte, Gostei. entendeu? A essência da pessoa. Gostei. Então vamos lá, Obrigada. continuando. Então, quer dizer, eu era a menorzinha da banda, a banda de 8 mulheres, imensas meninas, né, carioca. Então, nós cantávamos, sambávamos, dançávamos, era Você era gigante com sua voz. Obrigada. Então, o que acontece? A banda só se desfez porque surgiu um empresário, exatamente, parece que ele chegou para isso. Então, ele fez a... O empresário que, na verdade, não surgiu para empresariar, ele surgiu para atrapalhar. Gerar Então, foi cada controvérsia, uma pro seu lado fazer uma história diferente. Até hoje nós temos contato. Pô, Mas legal. cada um fazendo um trabalho diferente. Na música. Na música. Ok. A guitarrista eu ainda quero trazer pro meu trabalho, que nós somos, assim, parceiras, companheiras também. E eu quero trazer ela pro meu trabalho, eu acredito muito nela. Ela é muito boa, inclusive ela é a professora da Elba, de violão e guitarra. Legal, fantástico. E, então, do Rio de Janeiro para a Alemanha. Como Do Rio de Janeiro para a Alemanha. Esse voo. Família, né, morando na Alemanha, então torna-se tudo mais fácil. Eu falo sempre que eu sou de uma geração que não sofreu para sair do país. Porque muita gente vai mesmo arriscar e passa decepções, ou problemas mesmo. Necessidade, Então eu já saí assim com ajuda. Graças a Deus. Faxina, exatamente. Humilhado. Tem Eu várias já histórias tive... que a gente ouve assim. Pois é, pessoas que tá vendo? ralam geral. Você já pode colocar. Eu, graças a Deus, sempre tive a ajuda da minha família, né? Só tenho família, como eu falei, somos 3 irmãs. E nessa época, claro, eu já tinha um filho também aqui em João Pessoa, né? Então meu filho ficou com minha família, eu fui para a Alemanha, ficou meu filho com uma irmã, minha outra irmã me chamou para a Alemanha, me levou, né? E me bancou, já estava com 2 bandas me esperando. Na realidade, eu comecei fazendo bossa. Sua irmã fazia o que na Alemanha? Minha irmã Ela não trabalhava com música. Não, minha irmã é cabeleireira. Ela foi esperta, ela sabia que você tinha talento. Aí disse, vou levá-la, vou empresariar. Amor de irmã. É verdade, é verdade. Então me levou e me bancou, né? Montou essas 2 bandas. Eu comecei, na realidade, fazendo bossa e jazz. Para fazer, na realidade, o que já é mais conhecido, né? Da música brasileira. Então comecei fazendo os sambinhas e as bossas, sambas mais conhecidos, Garota de Ipanema, coisa que eu adoro fazer, inclusive, também. Esse outro lado light da música.
Os componentes da banda, os músicos, eram todos professores de universidade, são ainda professores de universidade Só lá. tinha fraquinho, na verdade. Ótimos músicos, pessoas maravilhosas também tenho contato sempre com eles. E a outra banda era uma banda de latinos. Com uma banda eu fazia a bossa, coisa certo? light, Light, e na outra mostrava o Auê a coisa do caliente, Brasil, a caliente, coisa com os do latinos. latino. Uhum. E o único alemão da banda me conquistou. Ele fisgou você, na verdade. Nós nos fisgamos. Ah, então tá. Fala pra gente como que é essa penetração do músico brasileiro lá na Europa em geral, né? Parece que hoje em dia o campo é um pouco mais fácil. Não que seja fácil, uma coisa fácil, você chegar lá e vai fazer sucesso e vai estourar, não. Mas eu digo assim, a aceitação hoje em dia é mais fácil. Depois da ida de tanta gente pra lá, depois do sucesso da música brasileira lá fora, seja qualquer estilo. Com certeza, a aceitação é bem maior hoje em dia, né? Com a internet, sabe, esse meio que você entra no mundo, através da internet em sua casa, então isso aproxima mais os povos, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, na Alemanha, a música brasileira, ela ainda está crescendo, ela ainda está tendo É diferente de você estar numa França, ou Espanha, ou Portugal. Eu creio que a música brasileira nesses países, elas são Já bem tem maior mais... penetração nesses Tem países. bem maior. Na Alemanha está começando agora, cada vez mais. Porque, na realidade, a música, a língua portuguesa não é tão falada, né? Assim, você pode dizer no mundo. Você vai encontrar o inglês e o espanhol. Então, o inglês e o espanhol na Alemanha é bem mais aceito. Mas a música brasileira está abrindo cada vez mais espaço. Músicos brasileiros, as bandas, estão encontrando cada vez mais espaço. Os bons trabalhos, porque eles também são assim... Muito exigentes. Também. Mas tem que ser, sabe? No Brasil, Com certeza. Então, tem gente que chega lá inventando, eu sou músico, eu sou cantora, eu sou cantor, mas não demora muito e eles veem que não... Pega a malinha, volta pro Brasil. E os bons têm cada vez mais um crescimento. Vão se mantendo lá. Então vamos voltar pro Brasil e falar o que é que você está fazendo hoje em dia aqui no Brasil. Explica pra gente. No Brasil, eu já vim ano passado porque minha intenção é estar vindo sempre ao Brasil para voltar a fazer shows, né? Reencontrar a família, reencontrar o público, nova geração. Tem muita gente nova aqui na cidade, né? Não só aqui, como também em outros estados que eu já tinha feito antes trabalho e que faz tempo assim que eu estou sumida, porque eu estou há anos morando na Alemanha. O CD foi gravado na Alemanha, graças a Deus. Meu marido comigo, no caso, 90% das músicas são nossa. 3 músicas são de compositores, uma compositora de Pernambuco e uma outra amiga carioca. As músicas são do meu esposo, as letras minhas. E como é que eu posso colocar? É mais um filho. Mais um filho que eu tô trazendo mas esse ao parto mundo. foi demorado? Ou foi uma coisa que fluiu legal? Foi um parto demorado. Um parto demorado, mas delicioso. Mas o que é que você vem cantando nesse CD? Fala pra gente. É MPB? Nesse CD tá... É o pagode, a história Soul do pagode? Black Music, a cor. Legal. É um CD eclético. Eu sou eclética. Eu não consigo ficar no nível só musical. Não consigo nem parar. Vocês estão me vendo que eu não consigo. Tenho que estar movimentando. É um CD eclético. É um CD autoral. É um filho que demorou, mas foi assim, feito pedaço por pedaço, cheio de carinho. Você é uma mãe coruja, então. Sou. Na verdade, você está babando por esse filho que você gerou aí. Com certeza. Estou mesmo. E gerei junto com meu marido, olha mesmo. Legal, Melhor ainda, bicho, não poderia. melhor ainda. Não sai de casa, não tá sai de tudo- casa, todo mundo de família. Não poderia ser família. melhor, né? Pois é, e tá bem assim, eu tenho um reggae, eu tenho forró, eu tenho um axé, eu tenho black music, dance. Então, Aguardem. Uma coisa para todo mundo, para quem gosta de todos os ritmos, na verdade. Exatamente. Bem eclético como eu. Pop. Para quem quer escutar o trabalho da Regina Brown ou da Celi Marrom, como é que tá assinado no CD? Explica pra gente.
Na verdade, ainda vai ser assinado. O CD está sendo masterizado. Ah, tá. Eu vou fazer o trabalho de capa juntamente com o profissional, né? Definir. Vai ser assinado. Vai ser lançado na Europa? Vai ser lançado primeiro aqui. No Brasil. Eu vou fazer todo aqui. Para a Europa eu só levo ele pronto e só levo para a fábrica e eles já fazem tudo que já, né? Ok. Está na mão. Vai ser assinado como Regina Brown Pop. Legal. Um título que acaba abrangendo mesmo todo o universo de músicas que você vai trabalhar no CD. Exatamente. Você já está trabalhando no CD, na verdade, né? Isso. Mas a gente tem como ouvir alguma dessas músicas hoje em dia na internet? Você até falou da questão da internet. Sim, eu tô... tem muita gente no Skype. Graças a Deus que tem Skype, porque só assim eu poderia ter contato com meus fãs, meus amigos, minha família na Alemanha, né? Estou fazendo MySpace e vou colocar também umas 2 ou 3 músicas para vocês tocarem aqui. Pô, legal. Antes mesmo do CD ser lançado. Isso é bom demais, exclusividade da TV João Pessoa, hein, gente? Exatamente. Tem que divulgar por todos os canais, né? E aqui no Brasil o Orkut, que é uma coisa que está muito em evidência, não sei lá na Europa como é que é o Orkut. Não muito, brasileiro é incrível, graças a Deus nós somos comunicativos. Pois é, na Europa tem, mas nem tanto. O Brasil fica em primeiro lugar, na realidade. Verdade, em primeiro ou em segundo, primeiro eu lugar, acho. Brasil Primeiro, domina né? o Orkut geral, Pois tanto é. que o Orkut foi traduzido para o português, entendeu? Não tem língua nenhuma mais, é só inglês ou português. Né? Legal. Esse predomínio do brasileiro no Orkut, né? Pois é, Gosta de isso se mesmo. comunicar. Já É tem nosso, comunidade né? Essa sua? Já tem comunidade. Tem uma pernambucana fez a minha comunidade. Minha Então, primeira procurem lá, comunidade. Tá gente. crescendo. Regina Brown, lá no... Sejam bem-vindos. Tô de portas abertas. Tranquilo, então. Então vamos tocar mais uma pra gente acabar nosso papo de hoje? Vamos. Tô mostrando ainda meu trabalho, o meu lado... como é que eu posso colocar? Intérprete, né? Em breve mostrarei meu lado... Autoral. Compositora. Então vamos mostrar seu lado intérprete pra galera curtir mais um pouquinho da sua voz, essa voz gostosa, essa Obrigada. performance fantástica da nossa Regina Brown, Célie Marrom. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, ri da minha pele, ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará crioulo. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. E você ri da minha roupa e do meu cabelo, e da minha pele, do meu sorriso. Mas
Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem. tem sangue crioulo. Tem cabelo duro. Sarará, crioulo. Sarará, crioulo. Ah, sarará, crioulo. Sarará, crioulo. Ah, sarará, crioulo. Hey! Hey! Yeah. Oh, oh, oh. Crioulo. Hey! Esse é o nosso Revista da Massa TV João Pessoa. Demais.